Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu quero começar esse vídeo com uma questão que ninguém fala abertamente. Quando você diagnostica a saúde mental de funcionário, você está cuidando dele ou você está controlando ele? Porque, gente, essa é a pergunta mais desconfortável que um psicólogo consultor precisa realmente fazer. Tem um tempo que eu supervisionei um colega consultor que teve um dilema ético. Ele fez diagnóstico em uma empresa e identificou que uma funcionária estava, em depressão. Bom, ótimo diagnóstico, mas aí a empresa pergunta: "Que funcionária que é? A gente quer saber quem é que está deprimido para oferecer apoio". Esse psicólogo consultor ficou ali paralisado pensando, porque se ele revela quem é, a gente tem a questão da confidencialidade que vai ser quebrada. Se ele não revela, a empresa não consegue ajudar. E aí que está o dilema, né? Confidencialidade versus proteção, dados do indivíduo versus o bem-estar da organização, a ajuda versus a vigilância. Qual é o correto? Ele descobriu, esse psicólogo, né, consultor, descobriu que não existe uma resposta fácil para tudo isso. São dilemas reais que nós, consultores, vivemos o tempo todo dentro da saúde mental nas organizações. E aqui está o que mais me empolga: psicólogos e psicólogas que entendem bem desses dilemas éticos vão fazer consultorias mais responsáveis e não apenas eficazes. Vão respeitar a dignidade do funcionário, vão proteger ele. Vão proteger também a empresa, pensando na conformidade dos processos. E vão dormir mais tranquilos também com a consciência limpa. E eu vou ser bem honesta com vocês. Psicólogos que ignoram esses dilemas éticos vão vender consultorias que podem acabar prejudicando, podem acabar quebrando a confidencialidade, às vezes até não por mal, mas por não saber o que fazer. Podem acabar também violando o código de ética e podem acabar enfrentando processos éticos. Então, ética é algo prático, ela não é algo teórico, né? Então, hoje eu quero compartilhar alguns dilemas éticos reais que a gente pode viver numa consultoria de NR1 e alguns caminhos para a gente pensar sobre esses dilemas, né? E principalmente como que a gente pode navegar aí nessas situações difíceis, mas mantendo a integridade das pessoas e do nosso trabalho. E aqui eu preciso mencionar que a Entrelaços Psicologia desenvolveu um curso de formação completo em NR1 e, claro, dentro desse curso a gente também dialoga sobre as questões éticas. Elas não são opcionais, mas elas são centrais dentro desse trabalho. Então, a gente também vai falar sobre a proteção de dados, como usar os dados de forma mais responsável, como proteger a dignidade do funcionário, mesmo quando é necessário que a gente faça um diagnóstico. A gente vai falar sobre estar em conformidade com o código de ética, sobre documentar todas as nossas decisões, porque, gente, consultoria sem ética é uma consultoria completamente falha, tá? E também eu preciso mencionar que a Entrelaços Psicologia vem desenvolvendo a plataforma Elos, para fazer a gestão dessa consultoria toda em NR1. E é claro, essa nossa plataforma vai contar com a privacidade de dados, com consentimentos que serão dados pelos colaboradores, pelos participantes dos programas, né? Vai ter um controle de usuário e transparência total também quando se trata de uso de IA. Então, se você quer ser um psicólogo ou psicóloga responsável, comece agora.
O link do nosso curso, da nossa formação completa em NR1 está na descrição desse vídeo. Além disso, nós temos a nossa comunidade gratuita do WhatsApp, na qual trocamos muitos conhecimentos, informações, networking, e o link também está aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando ao nosso assunto, pessoal, ética em consultoria não é um luxo, né? Ela é conformidade com a Lei de Proteção de Dados, né, com a LGPD, é proteção da reputação, né, porque se você quebra a ética, você fica sem uma carreira. É sustentabilidade do negócio, porque o cliente vai confiar muito mais em você. E diz respeito também a um bem-estar real, porque você ajuda de verdade. Quem ignora a ética vai enfrentar processo ético, pode perder a sua licença de trabalho, pode perder a confiança do mercado nas suas atividades e também vai dormir muito mal. Eu quero trocar aqui com vocês 6 dilemas éticos reais que eu vim observando ao longo desse tempo como consultora. O primeiro dilema é a confidencialidade versus a intervenção protetiva. Por exemplo, você diagnostica que um funcionário está em risco de suicídio. A empresa quer saber quem é para intervir. O dilema é se você revela, porque você quebra a confidencialidade e você vai violar a ética. Se você não revela, o funcionário pode agir naquilo que ele vem pensando a respeito. Então, como resolver? Primeiro, para estabelecer um protocolo. No início, combinar com a empresa qual vai ser o protocolo em relação a situações como esta. Se houver risco de vida, revelo minimamente o risco, mas não em detalhes. A conversa ela tem que ser com o colaborador. Se você estiver em risco, a empresa vai saber para poder te proteger. Se esse é o protocolo combinado, essa decisão precisa ser documentada. A ideia é proteger ambos, o funcionário e a empresa. Isso é responsabilidade ética. O segundo dilema é o bem-estar individual versus o interesse organizacional. Então, por exemplo, um diagnóstico mostra que o funcionário está em burnout por sobrecarga. A empresa está exigindo demais, tem falta de apoio, o ambiente é tóxico e você faz um relatório honesto dizendo essas coisas. A empresa fica furiosa. Você está criticando a gestão da empresa? O dilema é se você diz a verdade, a empresa fica com raiva, ou se você perde o seu cliente. Se você omite a verdade, você traiu o funcionário, certo? Então, como resolver? Não é a sua gestão que é ruim, é existir de fato uma oportunidade de melhora num determinado aspecto. Então, você precisa focar na informação sem julgamento. Funcionário com burnout, ele precisa de apoio. A gente precisa oferecer uma visão mais ampla para encontrar quais são as causas identificadas que geram o burnout. E eu preciso oferecer uma solução. Comunicar de forma profissional que isso vai beneficiar ambos. O resultado é a verdade mais um bom relacionamento mantido. O terceiro dilema é IA e privacidade. Então, às vezes, o algoritmo ele viola a dignidade. Então, por exemplo, você pode usar a IA para fazer a análise da sua ferramenta de levantamento de diagnóstico psicossocial. Isso pode ser muito eficiente, vai ganhar tempo. Mas digamos que o algoritmo identifica que esta pessoa X tem 78% de chance de ter depressão baseado num padrão X. Tá? Então você comunicou isso para a empresa. O funcionário sabe que IA está prevendo a saúde mental dele. Então, o dilema qual é? A IA pode, né? Se ela for muito bem programada, ela pode identificar riscos antes da pessoa estar consciente deles. Mas isso é vigilância disfarçada?
Como usar a IA sem virar uma vigilância sobre os colaboradores. Como resolver? Então é ter transparência absoluta. Dizer que você usa IA para IA, dizer que você usa IA para análise. Aqui está como funciona. Então, você autoriza, né? Consentimento informado, o funcionário sabe e autoriza o algoritmo. O usuário tem que ter um controle. Você pode optar por uma análise manual, que é mais lenta, menos invasiva. Destruição de dados também. Após a análise, dados de identificação têm que ser apagados. Então, o resultado é IA mais privacidade, e isso é totalmente compatível. Um quarto dilema seria intervenção versus não diretividade. Como assim? Você pode ter um cenário em que você diagnostica que a pessoa tem síndrome do pânico. Você sabe como resolver isto, mas você pode prescrever como terapeuta. Bom, vamos pensar. Você tem uma força de intervenção, não é? Mas você precisa respeitar a autonomia. Aqui está a opção de decisão. E a opção de decisão não é necessariamente sua. Quando é que você insiste em algo que é bom para o outro, sem virar um controlador? Como que dá para fazer isso? Então, ter uma oferta clara, mostrar opções, benefícios, como acessar espaços para lidar com o diagnóstico. Ter uma autonomia respeitada, a pessoa decide sim ou não se ela quer lidar com aquilo. Sem culpa, né? Se o colaborador mudar de ideia, eu estou aqui para te orientar, certo? E ter um acompanhamento, revisitar as opções sem pressão, daqui um tempo, dar opções novamente. Olha, ainda estou aqui, tenho tais opções para te ajudar. O resultado de tudo isso é que a pessoa se sente respeitada e talvez ela até aceite as suas sugestões, as suas orientações, justamente por esse respeito que você está demonstrando em relação às escolhas dela. Quais são os erros éticos mais comuns? O primeiro erro é quebrar a confidencialidade pensando em ajudar. Eu vou contar para o chefe que o funcionário está deprimido. Isso é errado, você vai destruir a confiança. Um segundo erro é usar dados para fazer vigilância, identificar quem tem problema mental para ficar acompanhando. Isso é um tipo de controle disfarçado. O terceiro erro é prescrever tratamentos, recomendações sem consentimento. Você vai fazer terapia, você tem que fazer terapia, isso está errado. A autonomia é um direito. O quarto erro é não documentar, deixar tudo ali na sua cabeça. Isso é um risco, porque se você tem um processo, você não tem como provar tudo isso. Um quinto erro é ignorar o viés próprio, ou seja, o meu diagnóstico é objetivo. Falso, todo diagnóstico, gente, tem viés, vocês sabem disso, vocês que são da psicologia, mesmo quando nós usamos ferramentas de ótima qualidade, tá certo? Todo mundo sabe disso. A gente precisa auditar, então, essas informações. Vamos pensar num passo a passo para que possa sim nos ajudar a resolver dilemas. Então, a primeira coisa é lembrar da autonomia. Quem tem direito de decidir o que aqui? Funcionário. Ok, a sua autonomia é respeitada, certo? Dano, pensando sobre dano, qual é o menor dano? É quebrar a confidencialidade ou deixar a pessoa em risco? Em dilemas éticos, nós sempre trabalhamos com a questão do menor dano e o benefício para o maior número de pessoas. Um outro ponto é a equidade. É pensar isso é justo? Com quem? Com ambos, funcionário e empresa? Ou será que alguém está sendo beneficiado em detrimento do outro? Um outro ponto é a conformidade. Isso está em conformidade com o código de ética? Está em conformidade com a LGPD? Está em conformidade com a CLT?
Tem alguma jurisprudência sobre? Então, quando o tema é dilema ético, você tem que pausar, você tem que parar para pensar. Considere a perspectiva de todas as pessoas envolvidas, documente a sua decisão e implemente tudo com transparência. O resultado é uma decisão ética documentada. Houve reflexão e houve registro. Quais são os erros de implementação de questões de decisões em relação a questões éticas? Tá? É achar que ética é absoluta, esse é o caminho certo. Não. Quando se trata de ética, em geral, nós estamos frente a dilemas. Então, às vezes não, muitas vezes, eu diria que quase 100% das vezes, não existe uma resposta correta. O que você vai ter é uma resposta menos errada. E a gente tem que aprender a lidar com isso. O erro mesmo é você congelar por conta dessa questão ética e o medo, né, de você pensar sobre e tomar uma decisão, né. Às vezes a coisa é tão complexa que você prefere fugir e não lidar com ela. Um outro erro é não comunicar esse dilema. Comunique, diga: "Estamos frente a um dilema ético". A transparência constrói confiança, as pessoas vão participar das decisões. Um outro erro é você decidir totalmente sozinho ou sozinha frente a esses dilemas éticos. Às vezes você precisa consultar um supervisor, às vezes você precisa ter um conselho de ética para poder discutir. E um outro erro é não documentar nada. Toda decisão ética precisa ser documentada, o passo a passo do porquê você ou esse grupo de pessoas chegou nessa decisão como sendo a decisão menos errada, menos incômoda, mais próxima de um benefício para o maior número de pessoas e com menos impacto negativo. Então, vamos fazer um checklist aqui prático para a gente poder ver se a gente está pensando direitinho sobre as questões éticas. Então, antes de implementar, você estudou o código de ética do psicólogo? Você entende as legislações, a LGPD, a CLT? Você tem algum supervisor, algum mentor ético para poder discutir? Você conhece os seus próprios vieses pessoais quando você precisa tomar uma decisão? Agora, durante o diagnóstico, você precisa ter um consentimento informado, obtido, assinado de todas as pessoas em relação aos procedimentos. Você precisa ter uma confidencialidade explicada e quais seriam os limites para a quebra dessa confidencialidade. Você tem que ter dados minimamente ali coletados. Tem que ter uma documentação segura. Durante a implementação, a autonomia do funcionário precisa ser respeitada. Precisa haver transparência com ambas as partes. Se tem um dilema, consulte o seu conselho ético. A decisão precisa ser documentada. Com relação à proteção, você se sente seguro como profissional atendendo essa empresa? O que você precisa está definido no contrato entre vocês? Ali você está prevendo as suas responsabilidades éticas? Você conhece quem procurar se tiver alguma violação ética? Você atualiza o seu conhecimento ético continuamente? E eu gostaria de deixar uma reflexão final. Ética não é um processo de restrição, ela é libertadora, porque quando você faz uma consultoria, você precisa respeitar a dignidade das pessoas. Você vai dormir mais tranquilo, mais tranquila, você vai construir reputação, o seu trabalho realmente vai ajudar. E esse é o verdadeiro impacto. Se você quer ser um psicólogo ou uma psicóloga eticamente responsável, deixa aqui nos comentários, ética é central. E compartilha esse vídeo, porque a gente quer que psicólogos e psicólogas entendam que ética não é uma coisa opcional. Ela é central e também ela não é absoluta, ela é uma decisão. Quem trabalha com ética, questões, dilemas éticos,
ganha muita confiança dos clientes, porque protege a dignidade dos funcionários e dorme bem. Compartilha com um colega seu consultor ou consultora, com quem está começando, com quem é psicólogo e quer fazer uma diferença real. No nosso próximo vídeo, a gente quer falar sobre NRU no trabalho híbrido, não é? Em que você vai uma parte presencial e outra home office. Então, são desafios do nosso novo normal desde a pandemia aí, certo? É a nossa realidade hoje. Então, bora fazer um trabalho com muita ética, ética totalmente integrada? Então, vamos juntos. Tchau, gente, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.